Mas o legal de comentar, assim, que é louco, né? Que tem algumas coisas no barco que a gente parece que só dá valor depois que tem. E eu confesso que o Stolberg foi um desses. Eu não tinha antes. A cimitarra era meio diferente, porque a cimitarra eu tinha um Um teto. Solarium atrás e um hardtop. Caberia lá, mas não sei se seria tão útil quanto na Ferretti, vai, enfim. E Mas a praça era bem coberta. A praça era bem coberta porque o teto da cimitarra 50 HT ela tem quase alinhado com o banco da popa, mais ou menos ali, né? E aí quando ela acaba vem o Solarium, que geralmente. Mas sabe, pensando hoje assim, eu várias vezes fiquei naquela popa deitada assim, sem quem querer o sol na cabeça, talvez tivesse sido interessante. Sim. Mas eu confesso que eu vacilei assim, não colocava assim. Quando nós colocamos, a primeira vez que a gente estava, não no teste, mas numa praia, com aquele sol na cabeça, a gente apertou aquele botão e veio a paz, porque uma coisa é óbvio, nós estamos logo chegando no verão, Sim. a gente quer sol de qualquer jeito. Quando chega o sol, a gente não aguenta, a gente precisa de uma sombra, né? Exato. Então, a primeira vez que eu lembro, né? Vê se a Gabi tá aí, ó. Ó, tá, estou aqui, chefe. Ela falou. Tô aqui, chefe. Fala a sensação que a gente teve quando a gente abriu. Falou, cara, como é que a gente não tinha isso? Como é que a gente não colocou isso antes? É demais, né, cara? Muda o uso. E o engraçado da é popa, assim, é um sistema de conforto térmico. A palavra, nós dizemos que nós vendemos soluções têxteis de proteção solar. Não é simplesmente um toldo. Porque além dele trazer para a maioria dos barcos, ele traz ele combina com a linha do barco, ele traz uma harmonia gostosa, legal. Além do avanço, é o apartamento com a varanda gourmet. Um exemplo bem simples ali. Você tem um apartamento onde você tem a varanda gourmet protegida. É o que todo mundo busca hoje nesses apartamentos. Então o todo ele proporciona isso. E ele traz o melhor que o sol tem, que é o calor que o sol tem, sem o desconforto físico que o sol causa. Você está protegido do sol, mas tendo o calor, que é o que todo mundo quer. Não, e a gente Quando a gente fala de sol, a gente fala assim do calor que ele proporciona. A luz direta do sol não é nem saudável pra gente. Não é nem saudável. Talvez no verão vá até as 10 da manhã, 9h30, e depois, né, os dermatologistas recomendam você só tomar sol depois das 4 da tarde, sei lá. Então, quer dizer, a maioria do horário do dia que você está embaixo do sol, você não poderia estar embaixo do sol. Então é importante. E o legal, quem já viu a gente no nosso barco lá, que ele fecha, ele some, né? Ele vira algo incorporado ao barco, não é algo que destoa. É um modelo chamado Casa Box. São dois modelos. O Casa e na verdade são três: Casa Box, Tenda Box e Pura Box. O Casa Box é o mais usado em barcos. Ele é esse arredondadinho que todo mundo, a maioria das pessoas que conhecem o produto sabem como é. Ele tem uma limitação de comprimento e projeção. Então assim, ele vai até 5 metros e projeta até 2,5 metros. Eu acho que agora a gente tem que começar. Eu ia deixar para depois, mas nós já estamos falando tanto dele. Acho que já é hora da gente colocar a imagem na tela. O pessoal tá vendo lá. Olha essa imagenzinha aqui, tá vendo? Isso. Eu separei algumas aqui pra gente ir olhando. Então aí ele tá aberto. Eu vou colocando algumas imagens pra gente ir vendo. Exato. Essa imagem é muito legal, porque ela tá de dentro. Isso, olhando exatamente a função que o todo tem. Dá pra ver tem. bem como é que o quanto que ele protege ali. Exato. E aí vocês conseguem ver a ponta de trás aí do todo, que é justamente a parte que a gente falou que quando fecha fica embutida. É bom lembrar que a maior parte das refeições do barco são feitas na popa. Né? É verdade. A maior parte das refeições, então, ou seja, em situações de sol extremo, você precisa proteger a mesa, ou em situações de pequenas garoas, que o todo ele normalmente não é projetado tanto para chuva, mas uma pequena garoa, uma incidência de neblina, alguma coisa que você tenha que ter um pouco mais de proteção sobre os alimentos, o todo consegue atender. Né? Então, que cada barco, cada projeto, ele é pensado para cada barco mesmo, para cada necessidade. É bem sob medida, né? Quando você foi lá, vocês estão vendo aqui, essas duas fotos são legais de ver. Ele um pouquinho mais fechado e aqui ele um pouco mais aberto. Quando você for lá, a gente até usou de um outro amigo nosso lá de referência, lembra que o dele não cobria tanto? Eu falei, eu quero o máximo de projeção. O máximo de projeção. E você lá fez a medidinha certa ali e aproveitou. E o meu todo hoje ele vai lá no final da popa, de projeção. Né? 2,5, né? 2,5. É assim, é uma diferença sempre de 25 centímetros entre comprimento e projeção. Se o seu todo tem 2,75, ele vai projetar 2,5. Tá. Que é a medida máxima. Aqui dá para entender bem aqui o final do todo ali. Isso, a barra frontal que a gente chama, né? Isso, a barra frontal, que é o que é só o que aparece encostadinho lá quando tá
quando está fechado, né? Quer dizer, ele praticamente some. Essa é praticamente, isso é uma 440, né? Ela também vai lá no final. Uma 440 ou uma Ferretti 43? Ah, é uma Ferretti 43, Ferretti 43. Tá certo. Ela vai lá no final da polpa também. Exatamente. Quando o comprimento, a largura nos permite, a gente sempre trabalha na medida máxima. Para tentar trazer o máximo de sombra para o cliente possível. Aí talvez valha a gente pensar o que eu falo sempre de alguns produtos, né? Pensar quando você for contratar alguém para fazer o teu serviço, porque tem gente que vai se atentar a esses detalhes e tem gente que vai passar por cima, e quando você vê, você podia estar com aproveitamento muito maior e não tá, porque não pegou a medida certa. Ou assim, o que eu digo para todo cliente, para todo cliente acaba virando um amigo. Eu tenho um espaço para projetar 2,5, mas não, tem cliente que fala, eu quero só 2 resolve o meu sol. Eu falo, olha, uma coisa é ter 2 e querer ter 2,5 de projeção e não conseguir. Outra coisa é o limite, não, eu tenho 2,5 e quero parar nos 2 metros. Aí eu paro, porque o todo ele pode ser projetado 50 centímetros, 1 metro, 1,20 m, o tanto que você quiser até a medida máxima. Então assim, se eu tenho condições de chegar na medida máxima, não, mas é um investimento, vai mudar muito o preço? Não muda tanto o preço. Muda, claro. Tem mais tecido, tem mais estrutura de alumínio, é maior. Não tem como ser o mesmo preço. Mas você vai ganhar muito mais utilidade. Você está investindo num equipamento top que vai durar. Qual é a vida útil de um negócio desse? Olha, a garantia são de 5 anos. A garantia que a fábrica dá são de 5 anos. A vida útil, eu tenho todos, que eu estou começando a trocar alguns componentes, que começa a ter a ação do alumínio com a eletrostática e algumas ações de maresia. Com 7, 8 anos o pessoal começa a pedir para a gente trocar. Normalmente já não está mais com o dono, porque o barco troca de dono, né? E o pessoal começa a pedir para atualizar, troca as carenagens laterais, troca do tecido, né? O tecido tem uma expectativa de vida longa, é o tecido acrílico da empresa chamada Dixon, que é do mesmo grupo da Sambrella, só que o tecido do todo ele é mais rígido do que o da capotaria, porque como ele só trabalha enrolado, ele não trabalha moldado, então a parede do tecido é mais grossa, então ele é um tecido mais rígido, tem uma expectativa de vida maior. Então um tecido de um todo, você troca ele com 5, 6 anos, sabendo escolher uma cor legal. Quando eu digo da cor, é assim, fugir de cores muito claras, porque o claro ele vai sujar, não tem como. Principalmente no ambiente náutico, onde vai ter um churrasco do teu lado, a fumaça vai pro teu todo. O motor mais antigo do lado muitas vezes você vai faz pro teu churrasco todo. Embaixo do todo. Exato. E assim, parou perto de um barco que tem uma motorização mais antiga, ou motorização que se faz fumaça, a fumaça vai para algum lugar e vai pro seu todo, vai impregnar ali como impregna nas persianas. Então assim, a dica que eu dou é sempre tentar... O motor 2 tempos do bote vai subir, vai subir. Ali atrás que você vai ligar depois que ele ficou parado um tempo e vai fumacear. Então assim, a dica é tentar sempre partir para os tons mais escuros possíveis pelo aspecto visual. Mas e o conforto térmico? Nós estamos dizendo que tirou a incidência direta do sol, o barco é um lugar ventilado. Ficar embaixo de um tecido preto, um tecido azul escuro, um bege, um marrom, mantém um conforto térmico. Se o cara já tem a capotaria inteira do barco dele de uma cor, dificilmente ele vai querer de outra. Né? Mas tem acontecido dos clientes, porque assim, quando você está com o todo aberto, você não está com o restante colocado. Uma coisa não casa com a outra. O que eu digo que às vezes a gente segue quase uma regra é a capota, o bambini, o bimbini, como chamam, que daí sim tenta acompanhar o todo, tenta manter um padrão de cor. Mas houve vários casos de a gente fazermos colorações diferentes. Um tom é bege, mas põe o todo mais escuro para fazer um contraponto. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Polpa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.